Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa do Estudo do Livro dos Espíritos, aqui do União Espírita de Piracicaba. Trago aqui o Nerges, trago também Olá, o Kleber, nosso convidado. Sejam Olá, boa todos noite. bem-vindos. olá, Kleber. Tudo bem? Boa noite a todos. Tá tudo bem, graças a Deus. Tudo tranquilo. Hoje a gente vai falar, vai terminar a lei de conservação, né? Privações voluntárias e mortificações. E as questões que a gente vai estudar é das 718 até a 726. Antes que o Bonerges puxe minha orelha, Não, convido o Kleber para fazer. Não, porque daí eu lembro. Eu convido o Kleber para fazer a oração, então, inicial. Vamos lá? Bom, boa noite a todos. Sejam mais uma vez, bem-vindos ao nosso estudo. Que a gente possa, no dia de hoje, ter a intuição, a inspiração necessária para o bom entendimento das nossas questões, para que as nossas reflexões sejam produtivas, que sejam abençoadas e que a gente possa trazer para o nosso dia a dia, sempre com o intuito da nossa elevação moral e da elevação do nosso espírito, em caminho à nossa evolução. Peço o auxílio, então, dos nossos mentores, dos espíritos que nos assistem e que intercedem até Jesus para que possamos ter um ótimo trabalho. Muito obrigado, que assim seja. Muito bem. Bom, então, vamos dar início com as questões. Antes de começar, vocês querem falar alguma coisa? Tem alguma questão para colocar da semana passada que queiram relembrar? Enfim, alguma coisa para a gente. não, tá tranquilo. Você, Kleber, quer colocar, Kleber? Não, podemos seguir. Beleza. Então vamos lá, 718. A lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? Sim, porque sem força e saúde, impossível é o trabalho. Pois é. Os espíritos, nesse capítulo, têm sido assim, muito enfáticos nessa questão da necessidade de nós termos força e saúde. Né? Nesse processo que nós precisamos agir para ter o alimento, para suprir as nossas necessidades orgânicas, para que a gente tenha essa força e essa saúde, né? Isso tem uma importância além da alimentação do nosso corpo, além desse fato, a gente ganha outras coisas, não para por aí não. A gente ganha inteligência, porque a gente precisa utilizar os recursos da nossa inteligência e que nessa atividade a gente aprimora essa inteligência, utilizando, aplicando. Né? Normalmente, nessa situação, você se relaciona com outras pessoas e você também pode construir valores morais que ajudam a elevação de nossa alma, né, aqui na Terra, nessa nossa tarefa de viver na Terra para evoluir. Né? E aqui tem uma questão interessante que os espíritos voltam a tratar, que ele fala que, assim, sem essa condição de saúde e força, a gente não consegue trabalhar. Mas aqui não é só o trabalho profissional. Além dele, né, nas leis morais, todas as outras coisas, elas são consideradas trabalho. Até as nossas relações sociais com as pessoas, no conviver com as pessoas, é considerado uma atividade de trabalho. Na relação com a família, é considerado um trabalho. O estudo é considerado um trabalho. E mais, até a atividade que a gente desenvolve com o objetivo de ser útil ao outro, né, que também redunda em
uma elevação para nós, por a gente aprender a desenvolver em nós a humildade e a caridade, também essa atividade de ser útil faz também com que a gente esteja praticando o trabalho conforme as leis de Deus. Então, parece assim que quando ele fala que é para ter saúde e força, sem isso não se pode trabalhar, parece que no primeiro instante que a gente vai em direção a essa proposta do trabalho profissional, mas não para por aí. Se estende a todos esses níveis que a gente acabou de citar, numa proposta maravilhosa de Deus para nós, porque não existe nesse processo nenhuma proposta divina para nós que não tenha como objetivo a nossa elevação. Então, até mesmo nessa condição que ele criou para nós, de a gente ter que trabalhar para a conservação, existe todas essas chances para nós. Kleber, Carol. Uma coisa importante da gente lembrar, né, que quando a gente fala aí do corpo físico e dessa necessidade de ter a conservação com relação para manter a força, saúde, né, a gente tem que lembrar que a gente tem que respeitar, na verdade, a constituição do nosso corpo. Então, não adianta a gente querer que o nosso corpo se sirva de certo tipo de alimento que não é adequado para a nossa constituição física. E vice-versa também. Às vezes, deixar de comer alguma coisa e é uma coisa que faz bem, que a nossa constituição física hoje necessita desse tipo de alimento. Então, temos aí que ponderar bastante esse assunto e essas questões de tipo de alimentação, né? E uma coisa que a gente vê quando a gente compara do passado com o presente, pensando no futuro, aí é o que a gente espera, né, que os nossos dirigentes aí, os futuros comandantes dos países, eles possam pensar um pouquinho mais também na saúde da população, já com bases naturais, né? Primeiramente, eles devem investir nos homens, porque a pátria, se ela tiver pessoas doentes, ela não vai conseguir ter aquele crescimento, né? Então, a gente tem que ter isso em mente, sim, para poder evoluir enquanto trabalhadores, enquanto encarnados, e aí, consequentemente, a nossa evolução do espírito, a nossa evolução espiritual. O ponto é que, às vezes, a mente humana é um pouco tardia para assimilar certas coisas, e a gente fica vivendo no passado, fica tomando decisões e atitudes com relação à alimentação e outras coisas, como a gente fazia há anos atrás, e não consegue aí tomar por base que essa evolução faz também com que a gente evolua, aproveite melhor as coisas da natureza que estão aqui para nos ajudar nessa seara aqui, nessa luta, né? Muito bem. Vamos lá, então, para a próxima questão. 719. Merece censura o homem por procurar o bem-estar? É natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem e não venha a diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. O bem-estar, ela está associada, muitas vezes, também à lei de descanso, se a gente parar para analisar com um pouquinho mais de profundidade. Porque é necessário esse bem-estar para que a gente possa ter algum conforto, não luxo. O conforto que nos permite o descanso do corpo, o descanso da nossa mente. E isso é muito bom que a gente tenha essa possibilidade. Mas, como os próprios espíritos dizem, que tudo isso não pode passar além do nível do necessário e da moderação, né? Porque se nosso bem-estar significar o abuso, né, viola a lei da conservação. Porque quando o nosso bem-estar chega a esse ponto do abuso,
a conservação é violada porque nós podemos, de alguma forma, até provocar doenças em nós, porque essa situação, às vezes, nos leva a um caminho da ociosidade, da acomodação. Então, a gente sai dessa ação e caminhamos um pouquinho contra a lei da conservação. Mas isso se aprofunda ainda muito mais quando nós, nesse abuso, né, a gente priva alguém, né, porque às vezes para que a gente tenha muito bem-estar e abusar do bem-estar, pode ser que assim nós estejamos evitando que outros também tenham esse bem-estar, seja agora, seja no futuro, um consumo exagerado de nossa parte dos recursos, evitando que no futuro outras pessoas possam ter também esses recursos para o seu próprio bem-estar. Algumas vezes também a gente pode verificar essa situação na própria relação do trabalho, onde algumas pessoas trabalham a um nível de esforço e de sacrifício para que outros possam gozar de um bem-estar a um nível de bastante excesso, que às vezes torna-se até humilhante para quem não o possui, em função dessa circunstância em que às vezes alguns de nós são colocados diante da vida profissional, da vida do trabalho, para que reste bastante para uns poucos e assim eles possam ter muito bem-estar. Isso, logicamente, é contra a lei da conservação, tá certo? E implicará de alguma forma para quem pratica esse tipo de coisa. Mas a gente não para por aí só na questão profissional ou de outras relações, mas na família também. Quando a gente, por um hábito antigo, nos acomodamos em casa e queremos gozar todo o conforto do lar, sem movimentar uma única força em direção também de realizações de tarefas para que todos possam gozar do bem-estar do lar, em que esperamos e desejamos que tudo esteja pronto ao nosso favor. A alimentação, a higiene, a roupa tratada, todas as nossas necessidades que são supridas no lar, que outros façam isso por nós. Hoje, nem tanto, porque houve uma evolução muito grande na relação conjugal, né, e muitos de nós, os homens, já estamos assumindo grande parte dessas tarefas de cuidar da casa, cuidar da roupa, cuidar da alimentação, ir ao mercado, e etc. Cuidar da criança, levar para a criança, dar banho na criança, cuidar também da criança, se preocupar com o bem-estar de todos. E não apenas como o provedor, mas sim como alguém que provê, mas também que cuida, que se dedica, que cuida e que oferece muito de si mesmo em favor dos outros, para que assim as coisas fiquem melhor distribuídas entre todo mundo, né? E ninguém se sinta a fazer sacrifício em favor do outro, porque seria um sacrifício injustificável nos dias de hoje. Eu mesmo, na fase de criança, eu presenciei muito desses abusos em que as mulheres tinham que fazer grandes esforços e trabalhavam muito para poder manter um certo conforto dentro do lar. Graças a Deus, essa evolução que nós passamos nessas últimas décadas nos levaram a uma situação completamente diferente, não é isso? Hoje, já a gente aprendendo isso, já o nosso orgulho diminuiu bastante e também nesse egoísmo nessa direção, e a gente consegue participar com mais intensidade nessas atividades e não ser uma carga para ninguém, nem dentro de casa. E esperamos que no futuro próximo a gente também consiga, nas relações profissionais, que essas situações também sejam amenizadas, para que as pessoas que produzem,
não tenha que passar por grandes esforços, aonde a sua saúde, a sua força e também a sua condição moral seja sacrificada a ponto dele alcançar uma situação emocional de grande desequilíbrio, como a gente tem visto por aí. Kleber, Carol. É muito... Carol, você quer falar? Desculpa. Posso falar? Pode. Não, eu tinha Tá bom. escrito para você nos bastidores, porque Fala na aí, verdade, Carol. quando a gente começou, os bastidores a gente bate super papo, né? Eu falei que eu acho que tinha que ser um programa só de bastidor também. Mas é muito legal porque o Bonerges veio, né, e estava mastigando alguma coisa e eu perguntei assim para ele: sua mulher fez alguma coisa para você hoje no domingo, né? E aí ele, não, fui comer uma fruta e tal, etc. Mas assim, olha, eu sou mulher, me acho super feminista e perguntei para você se a sua esposa tinha feito alguma coisa para você comer, né? A gente Não, ela se fez, pega. mas não Sim, mas normal, ela normal. pode fazer, como você pode Normal. fazer, né? Hoje já não tem marcas que não tem mais perfume feminino, perfume masculino, né? Eu acho que a gente está também se movimentando, a sociedade se movimentando para uma coisa tão, né, de unir forças que a gente se agarra às vezes num preconceito tão bobo desse que nem eu fiz na hora que você chegou. Só aproveitando que eu também tenho um exemplo. Acontecia aqui em casa, a gente compartilha muito, porque hoje é muito compartilhado, né? A responsabilidade é compartilhada, como o Bonerges falou a respeito das coisas da casa, até de sustento, de filhos, de tudo. E aí é engraçado que tinha uma época, por exemplo, se eu fosse lavar a louça, a minha esposa me agradecia. Obrigado por lavar a louça, como se eu estivesse fazendo uma coisa por ela e não por nós, né? Pela casa. Então hoje a gente já tem essa consciência. Então isso a gente está evoluindo nesse ponto de começar a perceber essas coisas. São coisas simples, são coisas que estão enraizadas em nós, são os nossos vieses, né, inconscientes ali, que acabam que a gente tem alguns deslizes de vez em quando. Mas com relação aí ao bem-estar, gostei bastante do que o Bonerges falou, e eu quero acrescentar uma coisa, uma pergunta, na verdade. A gente tem que sempre se perguntar, porque ele fala que se o bem-estar a gente tem que procurar, sim, temos que procurar, é natural. Só que a gente tem que perguntar se essa é uma procura honesta, né? Porque quando a gente entra no caminho da para eu ter o meu bem-estar, eu estou tapeando, estou roubando, estou mentindo, né? Para ter ali esses bens materiais, para ter esse bem-estar, isso é ilusório isso, né? A gente pode estar achando que está se dando bem aqui e na verdade estamos aí contraindo muitos débitos que a gente vai ter que arcar com as consequências depois em situações dolorosas, então que não compensa. Então é importante que a gente busque o bem-estar, mas de forma honesta. Porque assim, a gente, na verdade, não consegue deixar nada encoberto, né? A gente pode achar que está fazendo aqui, deixando encoberto das pessoas, mas no futuro todos vão saber, Deus está vendo, então a gente sabe que não dá para esconder. E pelo mesmo motivo, quando a gente faz o bem, a gente não precisa sair anunciando para os quatro cantos, né? É o mesmo conceito ali. A gente tem que fazer o bem pelo bem, não se preocupar em ficar anunciando aí para todo mundo. E da mesma forma, o mal ele vai em algum momento vir à tona. E aí tem quando a gente... Você quer falar, Bonerges? Fala aí. Que você falou, me lembrou de Jesus, né? Que não saiba a mão esquerda o que faz a direita. Exato. Não é isso? Isso que é interessante, né? Porque você falou uma coisa que o nosso Senhor já nos propôs lá atrás, né? E aí, assim, a gente precisa, com a nossa evolução, e a gente estava falando agora há pouco de como a gente vai evoluindo a nossa consciência, né, em alguns aspectos, mas, assim, a gente precisa que a nossa consciência regule esses impulsos, né, para a gente poder, e a gente saber ouvi-la para poder fazer a coisa certa, buscar o bem-estar, mas de forma honesta. E se a gente não estiver conseguindo, qual que é a saída? Oração. Vamos orar a Deus pedindo socorro. Se a gente não está conseguindo fazer as coisas de forma honesta, vamos pedir socorro, pedir para Deus,
buscar em pessoas mais velhas, em companheiros que já têm outras experiências, buscar os bons exemplos, né? E trazer para a nossa vivência esses exemplos. O Boanerges deu um exemplo aí de Jesus, né? Com certeza, se todos pudéssemos buscar tudo que Jesus trouxe e colocar no dia a dia, a gente ia dar um passo enorme aí com relação à nossa evolução. E aí o interessante é que a doutrina espírita, ela traz esse equilíbrio para nós. Então eu gosto sempre de falar, porque ela é portadora desse equilíbrio em todos os sentidos. E, poxa, graças a Deus, né, muitas pessoas já estão escutando, já estão se esforçando para ter essas mudanças internas. Olha aí a reforma íntima, que a gente estuda bastante, que a gente busca a reforma íntima. Então, a gente acaba vencendo essas barreiras aí, essas enormes barreiras de vícios milenares, né, e que acabam vencendo, e a gente precisa buscar isso em nós, né? Isso é uma coisa, a gente com a gente. Não adianta botar a culpa no outro, não. Tem que trabalhar internamente isso aí mesmo. Bora para a próxima questão. Vamos lá. Então, agora não é a... vou voltar aqui, ó. Agora é a 722. A gente pula 721. 720, né? 720, isso. Era isso mesmo, Boanerges, que eu estava falando. Muito bem. São meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? Fazei o bem aos vossos semelhantes e mais méritos tereis. Alternativa, questão A. Haverá privações voluntárias que sejam meritórias? A. A privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem e lhe eleva a alma. Meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Se a privação não passar de simulacro, será uma irrisão. Fui até pesquisar o que era irrisão, viu? Então, pode falar. Aqui no Google diz que é o ato de rir desdenhosamente, zombaria. Tem uma palavra um pouco mais forte no dicionário para falar sobre isso. Acho que não vale a pena a gente falar, porque ela realmente é muito forte, essa palavra, para tratar esse assunto, né? Eu acho que o nosso estudo aqui é um estudo de procurar as coisas de forma suave para nós, né? Então, vamos deixar para lá. Veja, nós temos um programa quando nascemos. O nosso programa é evoluir, né? Nós temos isso aqui tratado continuamente, né? É a bondade de Deus para com todos os seus filhos, é tal que Ele nos oferece essa oportunidade. Felizmente, nós nos libertamos daquela ideia da vida única em que você comete alguns equívocos e nunca mais você vai se libertar. Você perde todas as suas oportunidades porque cometeu um equívoco. E às vezes as circunstâncias da vida, por algumas fraquezas morais, nos levam a cometer coisas muito duras, né? Mas agora, com essas informações, a gente consegue compreender muitas coisas e já se vigia com uma naturalidade, tendo a consciência dessa necessidade. Então, a gente, quando tiver que fazer essas coisas todas, a gente, no nosso desenvolver da nossa inteligência e dos nossos valores morais, fazendo todo o bem que a gente é capaz de fazer, nos limites das nossas forças. Mas sem que esse limite das nossas forças represente para nós a gente adoecer. Esse limite é o limite em que eu sinto que a partir de agora eu preciso descansar. Porque se a gente começar a trabalhar no limite das forças e for sempre trabalhar até que a gente se esgote, nós não estaremos fazendo bem, nós estaremos privando o nosso corpo das necessidades dele
e aí, na realidade, nós estaremos mais se comprometendo com as leis de Deus do que propriamente cumprindo com essas leis em busca da prática do bem. Então, quando a gente vê as pessoas se utilizando de gozos desnecessários de forma inútil, né? Em que em nada nos ajuda e eleva a nossa alma, a gente até fica um pouco entristecido com essas coisas. Porque a gente precisa descobrir qual que é o limite desses gozos inúteis para que a gente consiga, aos poucos, numa autoanálise, a gente ir descobrindo esses nossos hábitos e realizando um trabalho lento, mesmo que ele seja lento, para eliminá-los, à medida que nós formos ficando conscientes dessas nossas limitações e nossas realidades. É logicamente que uma escada longa, e quando a gente começa a fazer os primeiros degraus, a gente fica cansado, porque nós não estamos acostumados a isso. Cansa, nos esgota. Mas à medida que nós vamos fazendo todo o esforço possível, que a gente vai desenvolvendo musculatura espiritual, valores morais, a tal ponto que a gente consegue continuar nossa caminhada sem dar muito valor para a escada. Então, as coisas ficam mais fáceis em torno de nós, a gente vê com mais naturalidade aquilo que a gente precisa fazer nesse desenvolvimento, nessa construção de nós mesmos. E os obstáculos da vida já não são tão dolorosos assim, a tal ponto que a gente já nem sente quando alguma coisa nos atinge, ou alguém nos atinge de alguma forma maldosa. Quando a gente consegue seguir nessa direção, a gente eleva a nossa alma. Ficamos mais leves, mais suaves. Tornamos-nos seres mais suaves, mais compreensíveis. Então, a gente começa a descobrir que algumas coisas que nós temos já não são tão importantes e tão necessárias. Então, a gente consegue fazer pelo outro e entregar para ele aquilo que ele necessita e que já nós não necessitamos tanto, porque já existem outros valores que alimentam a nossa alma. Então, a gente consegue se desprender e fazer pelo outro sem fazer nenhum sacrifício de nossa parte. Os espíritos, quando dizem que você faça o sacrifício, é o sacrifício da renúncia pelo inútil. Eles não dizem para que você se desprenda do que é útil para você, mas para que você desprenda do que é inútil para você. Quando a gente descobre o que é inútil para nós, o tempo que nós desprendemos em favor das outras pessoas não nos é pesado, não é uma carga para nós, é até uma satisfação, uma alegria, porque após esse tempo você se sente compensado pelo bem-estar e pelas alegrias que brotam de nosso íntimo, que ainda não são nossos, mas que um dia serão, né? Ainda é aquela compensação que nossos irmãos superiores nos oferecem por esse início de caminhada que estamos fazendo em direção ao bem. A prática desse bem que possa ser um ato natural da nossa vida. E as ações de falsas das pessoas em torno de nós, as zombarias, não nos atingem mais. Nós ficamos como que imunes a essa situação. Tá certo? Então, da mesma forma como algumas situações aconteceram na nossa história, talvez ainda hoje ainda aconteça, que algumas pessoas optarem por um isolamento voluntário. E quando você se isola, você não consegue fazer o bem.
para fazer o bem, que é aquilo que nos ajuda a elevar a nossa alma, é preciso a vida na relação social. É preciso a vida da relação familiar. É preciso a gente estar nessa relação para que a gente possa se desprender do egoísmo, porque viver de forma isolada e não praticar o bem, em busca de si mesmo, achando que você vai estar se encontrando, na realidade, você está agindo de forma egoísta, porque você não está usando o teu tempo livre para trabalhar em favor dos outros. Você só trabalha para si. E é necessário a gente encontrar tempo na nossa vida para que a gente trabalhe pelo outro, sendo útil ao outro, assim como nos ensinou Jesus. Logicamente que a vida dele foi uma vida de dedicação plena ao bem. Nós ainda estamos no início dessa escala, mas nós podemos começar a ensaiar com os nossos momentos livres, após o nosso descanso necessário do corpo, para que a gente comece a aprender a fazer o bem e aprender a ser útil às pessoas que se apresentam diante de nós, às vezes, com necessidades materiais, mas muitas das vezes com necessidades morais, com dores interiores tão grandes que você precisa passar por essa elevação de alma para que você possa ser capaz de ouvi-las e ajudá-las de alguma forma. Kleber, Carol. Beleza. Muito bom, viu, Boners? Eu quero focar um pouquinho aqui no meu comentário, porque aqui quando ele está falando das privações, a gente já pensa numa coisa, que todo mundo conhece, a dor, né? A gente sabe que a dor, muitas vezes, na grande maioria, ela é uma terapia espiritual para as almas. E essa dor, ela pode levar o nosso espírito a algumas meditações. Às vezes a gente tem até o ditado que diz, não vai pelo amor, vai pela dor, né? Então, a dor acaba gerando em nós essas meditações, a gente vai começar a refletir, vai começar a repensar muitas coisas. Então, ela, nesse ponto, quando a gente quer provocar uma dor, como ele faz ali a pergunta, para mesmo pensando assim, eu tenho vários débitos no meu passado, deixa eu provocar uma dor aqui para eu já me livrar dos meus débitos, né? Só que a gente não sabe o tipo de débito que a gente teve, que tipo de dor que a gente precisa passar, o que realmente a gente precisa aprender através da dor. Isso Deus sabe. Então a gente, claro, vai trabalhar essa dor, essa terapia aí da alma, à medida que ela venha para a gente, mas não a gente ir buscar essa dor para tentar já ir resolvendo os problemas por nossa conta, né? Hoje o mérito disso ele está então na renovação da nossa alma. A gente tem que procurar fazer. O Bonner citou aí várias coisas boas que a gente precisa procurar fazer pelo outro, e isso às vezes pode nos causar uma dor. Aí essa dor é válida porque a gente vai estar buscando como principal a ajuda ao outro. E aí, consequentemente, às vezes acontece alguma dor. Mas eu provocar a dor para já querer ir espiando ou tendo os meus débitos atenuados aí não. A gente não deve fazer dessa forma, não. Né? Então, a gente hoje já tem aí que a gente precisa. O homem novo aqui, depois de Jesus, a gente já começa a buscar os valores espirituais, os valores buscando o plano maior. Então, a gente tem que ter a tranquilidade para buscar dessa forma, aceitando e sem maldizer Deus e as pessoas e as coisas que trazem as dores, mas nunca ficar provocando dor para querer já resolver o problema dessa forma. Muito bem. Então, vamos lá. 722. Será racional a abstenção de certos alimentos prescrita a diversos povos? Permitido é ao homem alimentar-se de tudo o que lhe não prejudique a saúde. Alguns legisladores, porém, com um fim útil, entenderam de interdizer o uso de certos alimentos e,
para maior autoridade e imprimirem as suas leis, apresentando-nas como emanadas de Deus. A gente tem um histórico de alguns povos que seguiram esse caminho, né? E os espíritos até justificam essa necessidade como uma coisa boa em dado momento. Por exemplo, no judeu existem alguns hábitos muito interessantes, e ainda hoje existe, e Moisés, para tornar aquele hábito, tinha que mudar uma série de hábitos e costumes do povo hebreu naquela época. Então ele teve que criar algumas leis, algumas legislações, e para dar peso a essa legislação, ele considerou e pregou como sendo uma lei de Deus. Existiam certos alimentos que eles não podiam consumir, existiam certos rigores que eles não podiam consumir na preparação dos alimentos para que pudessem consumir. Mas isso, com o tempo, tornou-se uma prática, às vezes até com uma dose, digamos assim, alguma hipocrisia, né? Aqueles que realmente seguiam isso com critério, né? Com uma visão sábia dessas necessidades. E até que alguns usaram esse argumento para enfrentar Jesus, quando dizem a ele que os discípulos de Jesus não lavavam a mão para se alimentar. Logicamente que era uma proposta interessante de Moisés, porque você realiza a higiene lavando as mãos e assim você preserva a saúde do corpo, né? Mas Jesus, na sua visão muito mais profunda, que todos que passamos aqui pela Terra, seja agora ou seja no passado, ele responde a esse questionamento que é muito mais importante o que sai da boca do que o que entra, porque o que sai é o que vem do coração, né? Mas não só o hebreu tem esses hábitos, mas também o árabe, até os indianos também, alguns hábitos especiais a respeito da alimentação, e esses hábitos têm forte conotação religiosa no processo do desenvolvimento de suas religiões, tá certo? Mas nos nossos dias, né, os alimentos alcançaram uma situação de informação para nós em que nós somos perfeitamente capazes de saber, através do conhecimento científico que a humanidade desenvolveu, de quais os alimentos que realmente são prejudiciais para a nossa saúde, sem que isso tenha uma conotação religiosa, né? Apesar de que, mesmo tendo essas informações, alguns de nós continuam se alimentando com alguns alimentos que não são nada bom, que nos provocam doença ao longo dos anos, à medida que a gente vai comendo, e aquelas substâncias vão sendo depositadas em nosso organismo, e que o nosso organismo não é capaz de digeri-las e eliminá-las. E elas ficam no nosso organismo provocando doenças lá na frente. Não é isso? Então, já não precisamos mais experimentar tantas coisas para nos alimentarmos, mas nós precisamos encontrar a ponderação de tal forma que a gente consiga se alimentar para manter essa informação dos espíritos, que é perfeitamente natural e a gente compreende com uma maior naturalidade, a gente manter a nossa força e a nossa saúde. Comer o suficiente para ter força e para ter saúde. Comer para viver e não viver para comer. Kleber, Carol. Essa passagem me faz lembrar, né? Tinha alguns povos primitivos que eles acreditavam que quando eles comiam os irmãos guerreiros ali, que eles matavam nas batalhas, eles herdavam a bravura. Então, às vezes, alguma situação também traz com relação a comer algum certo tipo de animal e tem um receio de trazer alguma coisa ali da característica daquele animal. E a gente sabe, né, com a evolução da ciência, evolução de estudo, que isso não acontece, a gente não vai trazer essa característica, esse tipo de característica. Então, quando a gente se alimenta de
se os alimentos não são prejudiciais, não tem problema nenhum, a gente pode comer, né? Uma lei que obriga a todos, indistintamente, aquilo que o espírito individual poderia selecionar deve cair pela força do progresso. Então, à medida que a gente vai evoluindo aí, a gente não precisa mais ter essas crenças aí que são, na verdade, umas crenças limitantes, né? Agora, uma proposta que a gente traz é, se a gente quer ter alguma abstenção, vamos ter abstenção do ódio, da inveja, do ciúme, do orgulho, do egoísmo. Se a gente conseguir se abster disso, dessas coisas, a gente vai estar dando um passo muito grande aí para a nossa elevação moral, para a nossa evolução espiritual. Então, a gente só tem que pensar assim, ó, que somente o equilíbrio ele faz nascer a tranquilidade lá no interior da nossa alma. É isso aí. Fazer o bem, ser útil. Exatamente. Próxima questão, 723. Oi. A alimentação animal é com relação ao homem contrária à lei da natureza? Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem se debilita. A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme reclame a sua organização. Bom, hoje em dia, a evolução do pensamento humano e de nossos valores morais nos levaram a caminhar no que diz respeito à alimentação em algumas vertentes, né? Mas a doutrina espírita ainda nos deixa essa informação, e em tudo é bom a gente considerar a questão do equilíbrio. É necessário, como eles dizem, a própria carne alimenta a carne, né, para que se mantenha assim a conservação do nosso corpo, com força e com saúde. Uma referência clara que aqueles que se alimentam de carne, né, porque se alimentam de carne, que não terão saúde, né, porque possa também cumprir os nossos trabalhos que nós viemos realizar na Terra. Mas alguns de nós já mudaram seus hábitos alimentares e começaram agora a alimentar-se exclusivamente de vegetais e defendendo esse hábito com um certo ardor, né? Consideram que nosso corpo não tem constituição para comer a carne, né? De qualquer forma, a gente tem que partir para, como temos falado, para a questão da ponderação, né? O nível médio, o caminho mediano, aonde aqueles que ainda tenham necessidade de alimentar-se com a carne possam alimentar-se, onde não haja o abuso da vida do animal que às vezes nós cometemos nessa direção, tá certo? Os espíritos nos dizem que nós precisamos dessa carne em função da nossa constituição. Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 129, Emmanuel traz para nós uma proposta interessante, porque é perguntado a ele se é natural a gente se alimentar da carne do animal. E ele responde que o ideal, o interessante seria a gente começar a caminhar na direção do alimento vegetal por existir no vegetal as condições suficientes para nos nutrirmos de todas as nossas necessidades alimentares. Mas, ao mesmo tempo, ele considera que é preciso que haja uma maturação não só das questões morais
da humanidade, mas também das questões econômicas no planeta, devido a toda a estrutura organizada que existe no planeta no que diz respeito à alimentação humana. Tá certo? E os espíritos, no finalzinho dessa questão, nos colocam como que um reforço, já nos prevenindo disso no futuro, quando eles dizem: ele, pois, tem que se alimentar conforme reclame a sua organização. Ou seja, à medida que nós fomos evoluindo e fomos alterando as características do nosso organismo pelo seu próprio processo evolutivo, nós passaremos a ter outras necessidades alimentares, tá certo? Desenvolveremos outras formas de processar esses alimentos, em que se torne mais fácil produzi-los, tá certo? Para que, com o tempo, a gente consiga realizar essa mudança de hábito da alimentação naturalmente, sem que isso seja uma coisa forçada, imposta, criticada de uma forma ou outra, como às vezes acontece quando as pessoas sabem que alguém come carne ou não. Eu conheço pessoas, profundos conhecedores da doutrina espírita, que têm um comportamento bastante digno e que se alimentam de carne. Conhecemos também pessoas na história da humanidade que eram vegetarianos e que, no entanto, criaram grandes dores para a humanidade, né? Então, tudo isso é uma questão de equilíbrio, e nos parece que o mais importante nesse momento é a gente quer considerar a resposta da questão 220 que os espíritos deram a Kardec: fazei o bem aos vossos semelhantes e mais mérito tereis. Aquele que já consegue se alimentar só de vegetal, ótimo, faça o bem. E aquele que ainda precisa de se alimentar de carne, também que faça o bem. É isso aí, Boanerges. É muito importante a gente não censurar, não julgar, né, nenhum nem o outro. Tanto quem come carne ou quem não come carne. Então, assim, a gente tem que meditar sobre isso, sempre respeitando o direito de cada um, né? Porque cada um está na sua frequência daquela evolução espiritual. A gente sabe, a gente tem conhecimento aqui através da doutrina espírita, que em mundos mais avançados, realmente, eles não se alimentam de carne animal. Então, é uma tendência, através desse progresso que a gente já está passando aqui, que a gente chegue ao ponto também de não necessitar mais da alimentação animal. Na hora que o Bonerdi estava falando, eu coloquei, né, o trecho a questão que ele citou do livro O Consolador. Então, esse livro é um livro que está na internet gratuitamente para quem quiser fazer a leitura. E ele também tem no YouTube como audiobook, tá? Então, fica aí a sugestão de leitura. E é um livro, Carol e Kleber, que trata de muitas questões da vida humana, não a questão da alimentação. Muitas mesmo. Interessantíssimo, uma leitura de estudo, não uma simples leitura como se lê uma revista, mas uma leitura de estudo e de meditação sobre os ensinamentos que Emmanuel deixou para nós nesse livro, através do Chico. Bom, falta a última questão, mas nós estamos já 10 minutos para terminar. Faça a leitura, Bonerges? Vamos lá, vou ser rápido. Vai ser então difícil, mas vamos lá. 726, é isso? Né? Isso. Tá. Deixa eu ver. Tá. Visto que os sofrimentos deste mundo nos elevam e os suportarmos devidamente, dar-se-á que também nos elevam os que nós mesmos criamos, os sofrimentos naturais são os únicos que elevam, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários de nada servem, quando não concorrem para o bem de outrem.
supões que se adiantam no caminho do progresso os que abreviam a vida, mediante rigorosos. Supões que se adiantam no caminho do. É que eu achei a frase muito. Mediante rigores sobre-humanos, como os fazem os bonzos, os faquires e alguns fanáticos de muitas seitas, porque de preferência não trabalham pelo bem de seus semelhantes? Vistam-os o indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para alívio dos infelizes, e então suas vidas serão úteis e, portanto, agradáveis a Deus. Sofrer alguém voluntariamente apenas por seu próprio bem é egoísmo. Sofrer pelos outros é caridade, tais os preceitos do Cristo. Eu me embananei ali na frase, porque eu acho que dá para ter algumas interpretações, né, Bonerges? Me ajuda aí se eu deixei claro, eu acho que nem na leitura ficou claro. Mas veja, eu quando estava estudando de novo essa questão, eu comecei a estudar a questão e eu parei. Parei e fui meditar um pouco. Depois voltei ao meu estudo. A gente, antes de nascer, nós estamos no mundo espiritual, já vivendo uma vida alinhada com as leis de Deus. E ali nós estudamos muito, trabalhamos muito, fazemos autoanálise, aprendemos muitas coisas, fazemos programas para nossas vidas, idealizamos e planejamos coisas aos mundos, até que a gente consegue uma licença para reencarnar. Nesse processo de você conseguir essa licença, é realizado uma coisa que é chamada programação espiritual, programação da reencarnação. A sua vida no mundo espiritual, no material, acho que as essenciais são planejadas para que você tenha sucesso. Nenhum plano para um espírito nascer na Terra é feito para que ele não tenha sucesso. É tudo feito para que a gente tenha sucesso. E é construído em torno de nós toda uma estrutura de apoio para que a gente tenha esse sucesso. Aí é feito uma análise pelos espíritos superiores das nossas características, das nossas possibilidades até o momento. Aí nós fazemos nossas requisições também, e eles nos fazem uma proposta dizendo para nós o que é viável para nós na situação em que nós estamos. Aquilo que eles nos propõem é aquilo que realmente nós somos capazes de realizar. Então, se nós viermos ao planeta e conseguimos realizar a nossa programação, acontece uma coisa com a gente chamada de completista, que é aquilo que André Luiz fala para nós, porque são tão poucos os de nós que completa a nossa programação que existe um nome específico para aqueles que conseguem completar a programação, que são os completistas. Então, para quê? Que nós vamos inserir mais coisas em nossa existência se nós já sabemos que aquilo que nós temos é aquilo que nossos irmãos superiores planejaram e que eles entendem isso que nós não entendemos. Nós não entendemos disso, de programação espiritual. E eles entendem, eles conhecem o nosso íntimo que nós não conhecemos e planejam para nós exatamente o que nós precisamos. Qual a necessidade dessa situação? Da gente criar outras dificuldades. Qual a necessidade da gente se isolar de tal forma que a gente crie essas mortificações para nós? Tá certo? A gente, quando entra nesse estado, quem que ganha com isso? Né? Ninguém ganha, porque você não tem a possibilidade de fazer o bem. No fundo, o que mais importa é nós sermos capazes de libertar-nos de nós mesmos e fazer o bem aos outros. E aí os espíritos colocam para nós uma série de propostas, de ações, que se nós formos capazes de fazer, isso já será o suficiente para todos nós. Visitar um indigente, trabalhar pelo enfermo, porque ele não pode trabalhar para se sustentar, e você trabalha por ele para que ele possa ter as condições mínimas de vida. Sofrer privações
para o alívio dos infelizes. Fazer isso de forma voluntária. E aí, ele diz que desse jeito a nossa vida será útil e seremos agradáveis a Deus, o nosso Pai e nosso Senhor, nosso Criador, Criador de todas as coisas, de todos os seres. O resto é egoísmo. Kleber, Carol. Eu vou só fazer um comentário bem rapidinho mesmo, em função do tempo aí, né? A gente só quero lembrar que a gente está sob a influência aí do progresso, da justiça, mas que o sofrimento ele não pode, não deve ser causado ou forjado pelas mãos dos homens, como o Boanerges falou ali. E na doutrina espírita, ela veio até nós pela misericórdia de Deus. Então, ela traz essas informações, a gente consegue perceber que somos nós, que a gente tem que buscar em nós essa salvação, né? A gente vai estar melhorando, está progredindo, está fazendo nossa reforma íntima para a gente conseguir evoluir, conseguir avançar na escala. E Jesus, né? Ele trouxe por amor, e mostrou o caminho, assim. Então, a gente tem que sempre estar ali mirando em Jesus mesmo para seguir o que ele fez e o que ele nos deixou. Acho que isso é suficiente para a gente conseguir, na nossa caminhada aí, a evolução. A gente vai ver no próximo. A gente está terminando agora, né, a questão da lei da conservação. A gente vai falar muito sobre a destruição. E eu acho que essa frase, né, que eu me atravanquei ali, foi difícil para eu falar, né, a questão da abreviação da vida, né? A Sueli vai trazer muito bem no próximo programa. Deixo aqui um livro que eu já anotei aqui, que eu vou ler bastante, que foi indicação dela, foi indicação do Boanerges, né, da Ivone Pereira. Eu acho que tem muito estudo, como o Boanerges falou, dá para a gente aprofundar, mas talvez hoje não seja o momento, né? Vamos deixar um pouco mais leve e aí a gente fala mais sobre isso, principalmente, né, na questão da lei da destruição. Agradeço muito já. Carol, fala o nome do livro, pelo menos, né? Você citar Ivone Pereira e não falar o nome do livro, você deixou o leque muito aberto. Não, mas é que assim, a gente estava falando, né, entre o céu e a terra, aí ela falou bastante também sobre Leila, e, enfim, tem N outros livros. A gente tem uma proposta de fazer um programa só com essas citações, né? Então, acho que tem ainda bastante chão, mas realmente, fechando o leque, tem esses dois livros aí. O Leila é um livro da Ivone Pereira, e O Céu e o Inferno é um livro que faz parte da codificação. Isso. Né? A gente estava tratando de alguns assuntos que são tratados nos dois livros. Isso. Então, fica a proposta aí para quem puder ler o livro Leila, da Ivone Pereira. É um bom livro. Bom livro. Muito bem. Então, deixa aqui meu beijo para até a semana que vem. Tá bom. Então, vamos mais uma vez com nosso coração repleto de contentamento por poder participar desse trabalho, desse momento de estudo, de meditação e de diálogo, que nos ajuda muito a nossa caminhada individual, e imaginamos também que poderá fazer o bem para outras pessoas que nos ouçam e que tenham essa ânsia e essa necessidade de melhorar-se, tornar-se um ser humano melhor, elevando a própria alma. Nesse sentido, Pai misericordioso, que nós te agradecemos por mais essa oportunidade inigualável de a gente poder aprender sobre as tuas leis, aprender sobre as nossas responsabilidades e as nossas necessidades de viver e da forma de viver.
que possamos aprender a nos desprendermos o suficiente de nós mesmos para caminharmos na prática do bem, sendo útil para nós e para nossos irmãos. Envolve-nos, Senhor, a todos, com teu amor paternal e consola-nos, Senhor, para que possamos continuar nossa jornada. Que assim seja.